Olá amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe Silva e hoje eu venho conversar com você um tema muito importante, o casamento. É a dúvida de muitas pessoas quando passam por uma crise, se divorciam ou oram para a restauração. E hoje eu venho falar e venho abranger esse tema muito importante que vai abençoar a sua vida. Mas antes de começarmos, se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei, inscreva nos comentários, eu gostei, pastor, e compartilha. Que Deus abençoe e vamos começar o vídeo. Eu quero hoje te fazer uma pergunta: divórcio ou restauração? Eu sou a favor da restauração. Eu acredito que Deus possa restaurar tudo que se quebrou. Talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas. Me divorcio ou continuo orando? Há certas coisas que acontecem em nossa vida que fogem do nosso controle e tiram o nosso chão. E uma delas é o fim de um casamento. A dor da traição, da injustiça, é algo que só Deus pode curar por completo. Nem todos que se divorciaram estavam de acordo entre si. Na maioria dos casos, um dos dois sempre deu o melhor de si. Passou anos e anos demonstrando amor, afeto, atenção, e se fosse preciso, mudaria qualquer atitude para ver seu relacionamento restaurado e feliz. Porém, nós sabemos que quando um não quer, nada pode ser feito. A Bíblia diz sobre isso, está lá em Amós capítulo 3, do verso 3. Porventura poderão dois andarem juntos, se não estiverem de acordo? Frequentemente, ouço casos de pessoas que se divorciaram ou estão a ponto de terminar um casamento de anos, que tinha tudo para dar certo, mas de repente algo atrapalhou e agora elas estão diante do terror de uma separação. Na maioria destes casos, são mulheres que foram trocadas pelas amantes, jogadas de lado pelo marido, como se nunca tivessem algum valor, ou como se fossem elas obrigadas a aceitar tudo numa boa. Como o coração de Deus se parte com isso, gente. Essa nunca foi a vontade de Deus. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 2, no verso 15 e 16, que Deus detesta o divórcio, pois Ele sabe o quanto isso fere o coração dos seus filhos e destrói o seu maior projeto, a família. Jesus disse em Marcos 10, no versículo 9, que o plano inicial de Deus, desde a criação do mundo, ainda continua o mesmo. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mas pouco antes, ele disse que a lei do divórcio foi permitida por causa da dureza do coração do homem. Está lá no versículo 4 e 5. Isso nos dá a resposta para a pergunta: por que tudo deu errado se colocamos nas mãos de Deus? É que para um casamento ser feliz e abençoado, não depende apenas de Deus, mas sim dos dois. Deus permitiu o divórcio porque não poderia forçar o livre-arbítrio de cada um. Porém, Ele alerta sobre as consequências de fazermos escolhas erradas. Está lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7 e 8. E se você está passando por um momento difícil em sua vida, saiba que Deus entende a sua dor. Ele sofre junto com você. E se você buscá-lo, Ele fará com que tudo que deu errado contribua para o seu bem, como diz em Romanos. No capítulo 8, no verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parece impossível, não é? Mas para Deus nada é impossível. Busque tirar lições importantes de tudo que você passou. Faça uma reflexão sobre seus erros e acertos. E creia que Deus tem o melhor para você. Sua história de dor pode ser transformada por Jesus. Afinal, Ele veio ao mundo para isso. Veja o que Ele disse: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías capítulo 61, do verso 1 ao 3. E por isso eu digo a vocês, se ainda há possibilidade de restauração, então lute por isso. Contudo, se isso não é mais possível, busque forças em Deus, e se for da vontade dele, ele colocará outra pessoa em sua vida. Não desanime, não desista, não tente preencher o vazio do seu coração com outro amor, pois isso só trará mais vazio. Apegue-se com Deus, mesmo que você esteja cansado e angustiado, pois Ele é quem te dará o descanso. Deus tem uma mensagem muito especial para você neste momento. Guarda ela no seu coração. Está lá em Isaías capítulo 46, no verso 3 e 4. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Aleluia! Que palavra maravilhosa para você hoje. Deus deixa bem claro o que Ele espera de uma união matrimonial. Veja o que está escrito em Malaquias, no capítulo 2, do verso 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê, Senhor? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e um homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Viu como a visão de Deus para o casamento é uma instituição duradoura e eterna? Mas talvez você se pergunte, por que então muitos bons casamentos têm acabado em divórcio? São muitos motivos que podem destruir um relacionamento, porém alguns são mais comuns. A falta de união, a falta de compromisso, a falta de diálogo, a falta de responsabilidade de um ou de ambos. E principalmente, a falta de comunhão com Deus. Você já ouviu a frase, casa, mas se não der certo, separe? Ah, queridos, essa é uma demonstração da banalidade que hoje encontramos no mundo afora. Mas creio que se você está lendo esta mensagem, você deseja resgatar e edificar, consolidar e fortalecer a sua vida conjugal. No livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, temos um ensinamento profundo para nós homens, que diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Analisando esta passagem, podemos chegar a uma reflexão e assim ter um casamento abençoado e feliz. A primeira instrução que recebemos do Senhor é que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A igreja significa todos os cristãos,
que apesar de conhecerem a verdade da palavra de Deus, ainda assim falham, são teimosos e muitas vezes desobedientes. Imagina se Jesus desistisse de nós. Por isso devemos amar nossas esposas com um amor voluntário, que não mede esforços, que se doa, que deseja o bem e, como consequência, se torna permanente. Muitas vezes as pessoas dizem: eu quero me separar, pois eu não amo mais a minha esposa. E as mulheres dizem: eu não amo mais o meu marido. Caros irmãos, o amor é um mandamento de Deus e não uma coisa que surge do nada. Diga: eu decido amar, pois se é um mandamento, requer decisão. A única forma de darmos continuidade a este amor é entendermos que Cristo não é somente um modelo de amor, mas é a fonte do amor. Quando a vida do homem é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna mais amável, compreensivo, amigo, companheiro e parceiro de sua esposa. Portanto, seja um homem de Deus e que ame incondicionalmente a sua esposa e tenha o temor de Deus acima de tudo, pois assim você será fiel até o fim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, no verso 10. E você, esposa, respeite o seu marido e peça sabedoria a Deus para lidar com ele. Pois lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A Bíblia também ensina que a esposa não pode ficar discutindo, falando na cabeça do marido que não serve a Deus. Veja o que está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 1 ao 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, seja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém, amados e amadas? Que você possa acreditar no seu casamento, assim como Deus acredita. Ele é especialista em restaurar relacionamentos, corações e, acima de tudo, sua comunhão com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, que o seu casamento seja uma bênção, que você nunca perca as esperanças de ser feliz. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.